é mostrar que os políticos também têm que prestar conta para a população e pensar na perspectiva histórica aí do papel tanto da esquerda quanto da direita para construir um caminho democrático para o nosso país. Ruralista, povo que herdou latifúndio, a galera que está lá no Getúlio governo... Vargas, Leonel Brizola, ela bem para a área não foi nosso presidente, né? Lá, infelizmente, se tivesse mas chegado muito influente, ali... você concorda? Vargas teve uma política populista, mas também não tinha congresso. Quando o Lula entrou no poder, o senhor se lembra, né? O pessoal mais velho aqui do recinto, o vice dele era do PL, lembra? Não é uma coisa interessante que o vice do Lula era do PL? Era um mineiro lá. Ele teve que se vender, né, para a direita para conseguir minimamente ter um governo de coalizão. E o Lula, ele é um cara de um partido que se posiciona centro-esquerda, mas a gente está numa lógica que é capitalista. O mundo é capitalista. Por isso a gente está falando esquerda-direita, não capitalismo e comunismo. Então, por isso que não dá certo, então, é porque não adotou a regra da esquerda. Muito pelo contrário, a questão é um processo. A gente não está num processo que tem começo, meio e fim. Ele está sempre em desenvolvimento, é um período de transição. Não fosse a esquerda, possivelmente a gente ainda está em regime de escravidão. Por isso a esquerda tradicionalmente luta contra o racismo, luta contra o machismo, luta contra a homofobia, luta por educação pública, por saúde pública. Coisa que o senhor me conheça, se eu estiver errado, é contra, por conta de uma política privatista. Não da garantia de direitos coletivos, mas de privilégios particulares. É isso que a direita defende. A esquerda não. Tem bandido na direita, tem bandido na esquerda. Lamentavelmente, eu concordo com isso. Tem competência na direita, tem competência na esquerda. Não vou nem falar no centrão porque já está implícito. Agora, a política social da esquerda parte também de uma concepção de mentalidade, filosofia, que vem lá do iluminismo, de direitos iguais, de combater uma hierarquia do pobre explorado pelo rico. É isso que a esquerda vem construindo década após década, século após século. Então eu quero agora fazer aqui um posicionamento para você e para os colegas aqui. A esquerda fala que devemos, e eu concordo, que devemos dar oportunidades iguais para todos. Sem dúvida. Agora, dar oportunidades iguais para todos, pelo que eu sei, não vai fazer com que todos fiquem iguais. Não. Eu conheço uma família o conceito da equidade. Em que um filho que foi criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe é padre e o outro tá condenado, tá preso porque já matou 2 ou 3, você trazer entendeu? Então, direitos diferentes para pessoas diferentes é o conceito da equidade. Eu ajudo mais quem precisa mais. Por isso o governo precisa investir em quem precisa mais. Por isso o rico paga mais imposto para que o pobre possa estudar e comer. Agora a esquerda... Por isso o empresário vai ter que pagar mais imposto para que a gente possa investir, por exemplo, em reforma agrária e produção de alimento no campo. O Brasil é um país pobre, em que as pessoas passam dificuldade. O Brasil é um país riquíssimo, mas cheio de pobreza. Cheio de pobreza. E por que os políticos da esquerda, quando viajam para o exterior, levam comitiva de 200 pessoas mostrando relógio? É uma questão diplomática. Eu particularmente me incomodo muito com isso. Mas o senhor gostaria que um presidente usasse calça de moletom e chinela havaiana no Palácio do Planalto? Mas precisa usar um sapato de 15 mil reais, um relógio de 200? Você acha que precisa? É uma ostentação de consumo que também me desagrada. Eu acho até que eu tenho mais patrimônio que o presidente. Nunca comprei e nunca vou comprar. Mas está compartilhando isso agora, sem a menor necessidade. E no dia que eu ganhar eu faço questão de repassar para uma instituição que precisa, uma instituição de caridade, e como governador, porque eu acho que quem é de esquerda deveria dar bons exemplos. Sem dúvida. Minas Gerais tem 300 mil funcionários. Sabe quantos parentes eu tenho no estado? Nenhum. Mas não é mais que a sua obrigação, com todo o meu respeito, governador. Todo mundo da esquerda leva... Mas temos que criticar essas pessoas também. Eu concordo em grau número gênero com o senhor. Me parece, eleição democrática, esquerda e direita, disputando partidos sem nepotismo, sem vantagismo. A esquerda democrática defende absolutamente isso. Por isso, mas não é o que está sendo praticado. O fim do financiamento privado de campanha, o fim de bilionários se sustentando para ocupar cargo público. O senhor sabe que a esquerda defende isso, governador. Agora, por que esse governo deixa esses juros tão altos por causa da gastança? É Galípolo, é o Banco Central que tem autonomia, que o senhor acabou de defender. Mas o Galípolo coloca os juros altos. Os juros lá embaixo. O governo gasta muito. Rentista. Opa! Mas para ganhar dinheiro do dinheiro que está lá investido, de banco público emprestando dinheiro a juros. Isso é política de mercado.
Isso é um governo de esquerda do PT governando de acordo com o mercado. Isso é por causa da gastança, é por causa da gastança do PT. O governo tem que gastar, tem que acabar com esse teto, esse arcabouço, tem que investir em educação, então, saúde, na sua moradia, opinião, quanto mais gastar, melhor, então. O país que tem a maior dívida pública do planeta, governador, é os Estados Unidos. Tá, então tudo bem. A China não fica muito atrás. Se o Estado não investe em infraestrutura, o país não se desenvolve. Se o Estado não traz igualdade e justiça social, depender do bom senso, do empreendedor bonzinho que vai gerar emprego, não funciona. Na hora que o juro subir para 50% ao ano e todo mundo quebrar na rua e país paralisado. Aí o governo vai acordar. Aí o governo tem que respeitar a vontade popular. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Protestar agora deixa eu falar. Sem tomar porrada da polícia, que é a abordagem da direita. Você deixa eu falar agora? Por favor. O Brasil, lá em 2015 e 2016, quebrou por causa da irresponsabilidade da Dilma, do PT, que veio com o PAC, que veio com a... Deixa eu falar, você deixa eu falar, que veio com aquela gastança, veio com déficit atrás de déficit, do mundo, você deixa eu falar, Brasil, em 2011. E hoje não está nem entre as 10, com o governo mas depois do PT. De golpe de Temer e governo de Bolsonaro. Deixa eu falar. Você deixa eu falar? É que o senhor está contando uma coisa que a gente já sabe. Não, eu estou querendo completar. Por favor. O que o Lula está fazendo agora é o mesmo que a Dilma fez. A economia está... Menor índice de pobreza da história. Você deixa eu falar? Então é isso. Menor índice de pobreza da história através de anabolizante. Isso é que tem que ficar claro. O efeito colateral vai vir daqui a pouco. O efeito colateral é a reforma trabalhista do Temer que destruiu as garantias sociais que a esquerda conquistou com muita luta. Por que quando os neoliberais foram lá... Deixa eu falar de novo. Mas é por que o brasileiro... Estamos conversando. Então, por que o brasileiro... que preza tanto o fundo de garantia, o 13º, as férias, etc., vai para países onde ele não tem nada disso e ganha por hora. Primeiro que a pessoa que não tem nem como pegar condução pública não vai para outro país. Isso é uma ilusão que o senhor tirou não sei de onde. O segundo é que tem muito país como os Estados Unidos, onde os índices de pobreza, gente morrendo de overdose de fentanil porque está desalentado, é o emblema do capitalismo que deu certo, é o país do mundo que mais tem gente encarcerada, que tem violência pra caramba, que tem desemprego, tem criminalidade, está entrando num buraco sem fundo e que está vindo ele engolir ele a China. Por que tem tanto brasileiro querendo ir para lá, gente do mundo todo querendo ir para lá? É também estranho, tem gente que vai para a Austrália, também tem gente que vai para Nova Zelândia, tem gente que vai passear. Que atrai tantas Mas pessoas, a população no Brasil que quer sair da favela, da comunidade, porque não tem saneamento básico, não está indo morar nos Estados Unidos. O senhor sabe disso. A questão é que a esquerda olha para essas pessoas, não invisibiliza, não está olhando para a classe alta que está indo para outro país para sonegar imposto. Está olhando para quem quer educação pública de qualidade, quem quer merenda de qualidade, num país historicamente com congresso de direita. Posso falar de novo? Se a esquerda está lá, como eu disse, desde 2003, teve já 20 anos de governo para poder fazer essas questões. Com Temer e Bolsonaro, a gente não pode usar isso como se fosse uma sequência só. Tá, mas vamos somar tudo. Não. Aí é uma distorção histórica grosseira. Então Bolsonaro andou para trás, Temer andou para trás. Então, o culpado é o Temer e o Bolsonaro. A reforma trabalhista, colocar arma na mão de cidadão, tudo isso foi bastante complicado para o governo PT. Se tivesse uma sequência, a história seria outra. O senhor precisa concordar comigo. Não concordo, não. Chama revisionismo histórico. Se ele concordar, já estava saindo do novo já. A esquerda, até hoje, não deu certo em lugar nenhum. Relógio marcando. Bom, se a esquerda não deu certo em lugar nenhum, então a gente precisa apagar a Rússia do mapa, juntamente da China, Vietnã, Laos, apagar simplesmente praticamente todo o continente africano, porque se existe algum continente africano, se existe uma inovação na China, se existe um lugar onde as pessoas possam morar, as pessoas possam trabalhar, e a gente acha a China um país exemplo, tanto que o Brasil é o maior importador e exportador. Tem a China como seu maior parceiro comercial, né? Então, se a gente vai dizer que a esquerda nunca deu certo em lugar nenhum, a Revolução de 1949, a Revolução de 1917 nunca existiram. Então, eu quero te fazer aqui algumas considerações, né? Primeiro, a Revolução Russa de 1917, ela acabou sendo concluída em 1990, né? Em 89, o Muro de Berlim caiu.
O Mikhail Gorbachev fez a perestroika, em 90 a Rússia praticamente, a União Soviética acabou, né? Então a Rússia sumiu do mapa em 1990? Não, sumiu não. Estou falando a União Soviética acabou em 1990. Eu sou bem mais velho que você. Com certeza. Não, com certeza ela não existe mais. Não existe. E a China, de 1949, quando o Mao assumiu, até 1976, quando ele morreu, 77. Oi? 77 ele morre. 77. Na verdade, em 77 ele sai do partido e aí em 78 para 79 é quando ele realmente morre. A China, nesse período, foi um dos países com a história mais triste do mundo. Entendi. Então, assim, fome... o país que saiu de uma... Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Então, de 49 até a morte do Mao, a China era super pobre, comunista, e aí teve a sorte de vir o Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping colocou práticas de mercado na China, que estão lá até hoje. Hoje, a China tem grandes empresas, tem grandes marcas. São todas privadas? Só uma dúvida. São privadas com participação do Estado. O Estado a Huawei é uma empresa privada? A Huawei é coreana. Não, a Huawei não é. A Hyundai é coreana. A Huawei é uma empresa chinesa, onde 99% dos trabalhadores são os donos da Huawei. Isso. E 1% pertence ao Estado. Então, a gente chama uma empresa privada, onde 99% é dos trabalhadores. Mas vamos deixar aqui bem claro, tudo com prática de mercado, tudo com investimento que tem um acompanhamento das melhores práticas de gestão. A China hoje, eu já estive lá 2 ou 3 vezes, é um país capitalista. Sim, sem dúvida nenhuma. Pode ser que essa empresa até tenha alguma participação estatal maior, mas as outras grandes empresas da China... Como, por exemplo... Várias outras, as fabricantes de automóveis... A BYD, por exemplo, é 60% do governo chinês. Mas tudo com gestão privada. O governo, às vezes, até pode ter. O governo pode ter até 100%, mas sem interferência política, que é o que ocorre aqui no Brasil. Mas aí vale a gente lembrar que a China, antes de 1949, passou pela longa marcha, onde de 1917 até 1949, o Exército Vermelho...